entendê-lo e também, e por que não, praticá-lo. É o principal isso, né? Primeiro o conhecimento nosso, para depois, como diz o ditado, ninguém dá o que não tem, certo? Então, para que eu pratique o bem para o próximo, eu preciso primeiro obter o meu conhecimento. Depois eu vou praticar o bem para o próximo. Se eu sou arrogante, sou petulante, então não estou nem preocupado com o pobre. Como é que eu vou ajudar o cidadão que está precisando se eu acho que ele não precisa de nada, o problema é dele? Não é isso? Então, baseado nessa visão, e também, porque Jesus nunca obrigou ninguém a fazer nada do que nós não queremos, né? Apenas ele disse o seguinte: olha, você pode fazer o que você quiser, sem problemas. Só que, se você quiser ser feliz no futuro, pense no que eu estou te ensinando e faça. Aplique para você e para o próximo, né? Porque o principal não é a nossa sabedoria. O principal é o quê? A prática da fraternidade e da caridade que nós podemos exercer ao próximo, né? Especialmente naqueles momentos em que nós sofremos ofensas, traições de qualquer natureza. Traição não é só traição conjugal, não é só traição conjugal, não. Por exemplo, traição de um sócio, certo? Vai comprar um automóvel, o carro é batido, você não percebeu, e o pastor não te falou, isso tudo é traição, né? Mas nessas horas nós temos que saber suportar isso, é isso que o plano espiritual quer ver de nós. Aliás, nem é isso. É isso que nós temos que mostrar para nós mesmos quem nós somos. Porque os nossos amigos lá de cima já mostraram, alguns progrediram rápido, outros, como nós dizemos aqui, bateram cabeça por aí, né? Mas hoje já estão livres disso, né? E até não sei se foi aqui da outra vez que eu vim aqui, mas no livro no filme do Chico Xavier, tem lá acho que eu já falei, mas vamos repetir, o personagem da Cristiane Torlone e o personagem que eu não lembro os nomes do personagem, a Cristiane Torlone e o Tony Ramos. Aí o Tony Ramos, ela quer uma psicografia do filho porque quer, né? Porque não lembro se foi um acidente, se foi drogas, né? Acidente, né? Foi um tiro que o amigo... é verdade, é um tiro que o amigo deu, tiro acidental, tiro que o amigo deu sem querer, tá bom, mas morreu, entre aspas, morreu, né? Então o que aconteceu? E o Tony Ramos lá, o personagem, foi a contragosto. Ele estava com uma bronca lascada de estar ali, né? Aí ele falou assim para ela: mas por que você vem aqui para quê? Eles só falam esses espíritos só falam de uma coisa, esses pessoas só falam de uma coisa: amor, amor, amor. E é uma reflexão para nós, né? Interpretando, lógico, falou bravo com ela, né? Só falam de amor, não sai disso. Por que isso? Porque nós ainda, na média, nós não aprendemos ainda o que é o amor, né? Vai demorar um pouco, talvez, a praticar na sua infinitude, né? Tá? Bom, então, baseado nisso, muitos ensinamentos de Jesus estão dizendo: ó, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. O trecho é bem curtinho, mas os ensinamentos que se pode tirar daí são absurdos, né? Alguém de vocês poderia dizer para mim, por exemplo, o que quer dizer sal da terra? Você entende como você é o sal da terra? O que ele quer dizer isso? Ninguém quer arriscar? Está com medo de errar? Não pode ter medo de errar, não. E aí, luz do mundo? Opa! O que quer dizer isso, luz do mundo? Luz do mundo, não sabe dizer? Tá bom, então vamos lá. Vocês não querem arriscar, isso aí. Vocês sabem sim, lógico, né? Mas vamos lá. O que aconteceu? É um ensinamento posicionado no sermão do monte ou da montanha, né? É um lugar lá que é um pouco mais alto e você vê como se fosse uma planície lá, né? Tá? E também no sermão do monte da montanha ou das bem-aventuras, tanto faz como tanto fez, o mesmo nome, a mesma coisa, né? Então Jesus, logo pronunciou esse ensinamento, logo após o sermão das bem-aventuras, ele estava com os discípulos, 12 discípulos dele, e continuou no ensinamento. Olha, quer dizer, ele não falou isso aqui é o sermão do monte da montanha, ele apenas foi falando, né? Hoje se capturou aquele trecho como sermão do monte da montanha, e depois ele continuou falando, né? E nós é que estamos dividindo isso por questões pedagógicas, para a gente aprender melhor, né? Então, o que ele faz? Ele aplica nesse sermão as responsabilidades dos discípulos. Ó, vocês vão ter que, estou indo embora logo mais, e vocês vão ter que seguir o meu caminho. Se vocês são meus apóstolos,
Meus discípulos, vocês têm que, com certeza absoluta, seguir os ensinamentos que eu estou falando para vocês, que vocês sempre ouviram, que vocês viram e ouviram também, né? Tá. Então, é também questão lógica, né? Conscientizá-los quanto aos compromissos assumidos como colaboradores diretos de Jesus, tá? Uma coisa é da outra, né? A segunda é consequente da primeira, certo? Tá bom, vamos lá. Aí ele fala assim, ó, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. No 13 ele fala o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o... Até que horas vai mesmo, desculpa? 8 horas. Como? 8 horas. Só às 8? Ixi, diminuiu para mim? Para mim você diminuiu? Tá bom, obrigado. Ora, se o sal se torna insonso, com que salgaremos? E aí ele fala assim, ó, para nada mais serve. Quem? O sal, né? Lógico, né? Senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então aquela coisa como se fosse, desculpa a expressão, um inseto que você vai dar aquele pisão para matar mesmo, né? Você quer ouvir o crack, né? Para dizer que matou mesmo, né? Tá bom. Então se torna insonso. Se isso acontecer, o que é que nós temos para salgar? E outra, para nada mais serve não ser jogar no lixo, jogar fora, né? Tá bom, então aí começa toda a brincadeira, né? O que é insonso? Se você for no dicionário, né? Eu fui, né? Insonso quer dizer sem atrativos, não tem graça. É algo, isso que é insonso. Um refrigerante sem uma mão, sem gosto de mamão, joguei o dinheiro fora. E por sua vez nem tem o valor nutritivo. Esse que é o problema também. Não é só o gosto, não. Muitas vezes no gosto que está falando de uma manga, uma melancia, um arroz bem feito, etc e tal. Tá bom. Ou seja, e às vezes acontece de ter pouco ou nenhum tempero. Então, às vezes um prato ficou meio insono, meio ruim, porque não tinha tempero adequado. Ou esqueceu de colocar o alho, por exemplo, uma hipótese. Esqueceu de colocar o sal e aí vai, tá? Tá bom. Ou numa macarronada, o tomate não estava maduro, por exemplo, alguma coisa assim, né? Tá bom. Aí, mas a pergunta é, agora vamos esquecer o Jesus. Vamos falar da importância do sal em nossas vidas. O sal tem importância nas nossas vidas? Sim, né? E muitas, né? Por que isso? Ele é um mineral composto, mas ele é encontrado em qualquer lugar do planeta. O sal é sempre sal, não tem variação nenhuma. Ele é chamado, como dizem no mercado, uma commodity. Pode ser encontrado em qualquer lugar no mundo, como se fosse o petróleo. O petróleo tem algumas variações. Por exemplo, o petróleo venezuelano é chamado de petróleo pesado. Ele tem que passar por mais etapas de refinamento para chegar a ter gasolina, etc e tal. Porém, nem assim, ele é bom na quantidade que o chamado petróleo leve, que é o da Arábia Saudita. Então, esse é facilmente decomposto, né? Tá bom. Mas aí, não é só isso. Se nós eliminarmos o sal da nossa vida completo, nós vamos viver o nosso corpo? Não vai viver. Tem que ter sal. Na quantidade mas eu tenho pressão alta, mas você tem que ter sal no seu corpo. Tem que controlar. Não pode, corpo físico sem sal, morre o corpo físico, tá? E isso, já falei, é para todos nós em todo o planeta, tá bom? Até adiantei sem querer, tá bom? O que mais? Aí, quais são as propriedades do sal? Então, por que Jesus falou assim, você é o sal da terra? Agora vamos entrar no mérito da questão. Primeiro, o sal, qualquer lugar do planeta, ele tem o mesmo teor, o mesmo sabor. O mesmíssimo. É incrível como uma substância é igual em todo o planeta. Segundo lugar, se você jogar um pozinho lá, você percebe a diferença. Se você jogar uma sujeirinha, ele é tão branquinho que você percebe a diferença. Então, em primeiro lugar, então o que acontece? Ele não assimila impurezas. Se você jogar açúcar, vai ficar ruim o sal. Você vai perceber que já não é mais sal aquilo lá. Tá bom, o açúcar é tão branco quanto, mas altera, você não vê visualmente, mas altera o gosto. O que mais? Ele é incorruptível. E por isso, outra coisa, ó. Ele tem o quê? Qualidades conservadoras. É sal, é só sal. Não existe açúcar com sal, sal com... Não, sal é só sal. O que mais? É por isso mesmo que ele é chamado de substância incorruptível. O que quer dizer incorruptível, gente? Não se pode alterar, não se consegue alterar sem perceber. O incorruptível aqui é no duplo sentido. Se fosse o dinheiro, seria um sal incorruptível também, tá? Então, é isso aí. O sal, ele é inalterável e qualquer coisinha que se coloca contra ele, se nota a diferença que já não é mais sal. Você não consegue disfarçar mais de jeito nenhum, tá? O que mais? Vamos lá. Aí, só que tem um detalhe.
por ser sal, ele tem que ser utilizado de forma balanceada. Se eu pegar uma saladinha pequenininha e colocar sal bastante, vai ficar salgado, eu não vou conseguir comer, certo? Então tem que ser sempre usado na sua quantidade adequada, de forma balanceada. Segundo lugar, ele é utilizado para ter temperos ou às vezes até mesmo como conservante. Tem produtos aí, que você carne seca, se não me engano, né? Você coloca o sal assim, ela dura mais. Em alguns casos específicos, não muitos, o sal serve como tempero, conservante também. Segundo lugar, ele tem qualidades especiais, por quê? Ele pode ser detectado pelas papilas degustativas. Caiu na língua, você sente o gosto. Quando não tem sal, quando tem sal a mais. O que mais? Ele é inalterável em todo o planeta, não se consegue alterar o sal nem na indústria química. Não se consegue. Ele é NaCl, cloreto de sódio. Não se consegue alterar. O que mais? E ele pode ser encontrado em abundância ao redor do planeta também, tá bom? O que mais? Vamos ver. Aí, agora é o X da questão. Qual é o significado espiritual para o sal? Isso agora nós temos uma bela introdução, mas fica a pergunta, qual é o significado espiritual para o sal? Vamos ver então? Para Jesus, o que Jesus quis dizer? Temperar é equilibrar, harmonizar. Harmonizar no gosto e na quantidade correta. Se eu tiver uma saladinha pequenininha, não vou colocar 2 colheres de sal ali, né? Certo? Tá. Então, temperar é equilibrar, é harmonizar. Segundo lugar, a nossa vida tem que ser o quê? Temperada e o quê? E equilibrada. Isso é importante também. É isso que o plano espiritual quer a vida de nós. Equilíbrio, especialmente nos momentos difíceis. Muito complexo. Então nós temos que ter calma. Se eu vou comprar uma casa, eu vou contratar um advogado da minha confiança, certo? Se eu vou comprar um carro usado, eu vou levar um mecânico da minha confiança, para ele ver, olhar se o carro está batido ou não. E aí vai então. Nós temos todos os recursos para levar uma vida saudável e tranquila. Por exemplo, tem um advogado, tem perito, tem tudo mais. Isso só do lado civil, né? Fora o nosso lado pessoal também. Equilibrado, calmo, tranquilo, o que mais? Vamos ver o que mais. Ora, se o céu vier insípido, ou seja, sem sabor algum, aí continua. Se o céu vier insípido, como ele restaurar o sabor, né? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e respirar pelos homens. Ou seja, sem sabor, sem gosto algum, ele não serve para nada. Se ele não consegue, então ele não é sal também. Esse é o grande problema também, não é isso? O que mais? Se for modificado, ninguém nunca conseguiu modificar o sal. Ele torna-se o quê? Imprestável. Não serve para nada, tem que jogar fora também, pisado pelos homens, como eu disse aqui, né? Entendeu? Então é isso. Nós somos o sal da terra. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que, primeiro, no sentido espiritual, quem desperta para Jesus, estamos aqui, não estamos? Não vamos ser falsa modéstia, nós já temos o nosso quinhão de conhecimento, temos já estamos um degrauzinho que seja acima do zero, pelo menos isso. Então vamos enxergar, nada de nos desmerecer, né? Porque o Chico Xavier uma vez falou o seguinte, eu não passo de uma ameba, ele falou assim, ameba, né? Ele falou, não passo de uma ameba, um ser insignificante. Aí o Emmanuel falou para ele o seguinte, Chico, não denigra a ameba, porque ela tem a função social dela. Tá? Então, vamos pôr o pé. Nós temos muito que caminhar. Oxi, o universo está aí na nossa vista por um progresso quase invisível. Mas então, quem desperta para Jesus? Em primeiro lugar, é ativo. O sal é ativo? Sim, porque ele está participando ali do gosto, certo? Segundo lugar, não desanima com o fracasso, porque muitas vezes é lição para nós, é expiação para nós. Temos que passar, às vezes, por aquele dessabor para resgatar alguma coisa no passado, certo? O que mais? Enfrenta a vida com ânimo. Óbvio que no primeiro momento a gente sofre uma traição. Nós somos seres humanos, nós temos aquela decaída, mas temos que levantar. E não pode ser daqui 10 anos, não. Tem que ser no tempo mais curto possível. Quando nós emagrecemos... Oi? Para seguir em frente. Isso. Para seguir em frente, perfeito.
quando nós sofremos uma agressão de uma pessoa que xinga, briga, aquele momento você está, um parente, por exemplo, né, está discutindo um inventário, um irmão, uma irmã, que descarrega a raiva em cima. O primeiro momento é ser humano, nós temos que levar o momento da decepção, mas nós temos que seguir para frente, não vamos ficar amarrados na vida por causa daquilo, tá bom? Aí Jesus falou assim, ó, em Mateus, no capítulo 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seja, você cumpriu a sua missão. Não é que a pessoa vai ficar devedora, não cumpriu a missão e acabou, ponto final, tá? São missões que nós temos que cumprir. Seus discípulos são o sal da terra, não devem tornar-se insípidos, ou seja, nós não podemos de forma alguma nos tornarmos, cruzar os braços, por exemplo. Não, nós temos que trabalhar. Nada de cruzar os braços. Eu estou vendo um problema com a minha família, eu tenho que tentar ajudar dentro das minhas possibilidades. Meu filho, por exemplo, Deus que livre falar isso, né? Meu filho está com droga, eu não posso, estou desconfiado que meu filho está mexendo com droga, está viciado em droga. Nós vamos cruzar o braço? Não, nós vamos pesquisar e até descobrir se é verdade ou não e atuar se for verdade, não é isso, tá? O que mais? Corruptíveis pela droga, pelo vício, ou contaminados por influências inferiores que podem acontecer, amizades que estão muitas vezes acossados pelos irmãos menos esclarecidos, certo? Que nos afastam da vivência do Evangelho. Aí nós vamos sair fora perdão, da nossa linha que está traçada para nós, que nós traçamos. E aí as consequências podem ser simplesmente absurdas, né? O Chico Xavier falou uma vez que muitas vezes dívidas acumuladas numa única encarnação podem demorar a nosso tempo até 1000 anos para serem resgatadas. Quer dizer isso, muitas vezes, uma única encarnação, nós temos várias e várias encarnações para quitar aquilo, porque o plano espiritual sabe que nós não vamos conseguir quitar toda a nossa dívida, aquela dúvida monstruosa de ser um assassino, de ser um drogado, traficante, numa encarnação só. Então nós temos que ter muitas e muitas encarnações, certo? O exemplo do sal nos explica nossas posturas em relação aos nossos trabalhos designados pelo plano maior. Primeiro, qual é o tipo de trabalho? Qualquer trabalho. Em primeiro lugar, equilíbrio das emoções. Segundo, eu estou lavando um copo, o copo escapa da minha mão, vou lá e pá, já bato o copo de uma vez. Isso também não pode acontecer também, porque errar é humano. Tá? Mas é um copo de cristal. Paciência. Melhor um copo de cristal do que você. Tá? A gente toma cuidado, mas de repente estamos distraídos, de repente, paciência, fazer o quê? Mas custa caro. Tá bom, mas não é para reagir negativamente desse jeito, né? Valores morais e intelectuais, sempre crescentes e mais, que nós podemos desenvolver. Nós somos seres que nós temos atributos de nossos espíritos. Então, alguns atributos vêm numa encarnação para cada um de nós. Por exemplo, uma encarnação é você pintor. Aí o meu irmão, vai ser médica. Aí o outro irmão vai ser engenheiro civil. Então, nós temos atributos também que podem ser desenvolvidos independentemente das nossas atividades do dia a dia, das nossas profissões. Por exemplo, a mansuetude, a caridade, a fraternidade. Ligar para uma pessoa que está doente, que é sozinha. Ter paciência de escutar uma pessoa que mora sozinha, porque ela tem necessidade de falar, porque ela mora sozinha. Então, tudo isso são valores morais que nós temos que desenvolver, certo? E isso nos leva ao quê? Uma sublimação aos nossos sentimentos, aos nossos conhecimentos. Por quê? Porque o plano espiritual está por exemplo, o nosso perispírito é formado de moléculas. Mas elas são iguaizinhas, às vezes na hora que nasce até a hora que desencarna? Não. Elas podem mudar para melhor ou para pior, depende das minhas atitudes morais. Quanto mais eu levar meu espírito, mesmo na mesma encarnação, ele pode estar muito melhor com as moléculas dele mais que chamam de quietenciadas, ou seja, mais leves, mais sutis, de uma coloração diferente, porque sabemos que pessoas do mal, quando desencarnam, o perispírito é aquele cinzentado, preto, escuro. Pessoas que praticaram o bem têm aquele espírito claro, alaranjado, amarelado, azulado, feliz. Então, imagina um lugar bem escuro e um lugar bem claro. Essa vai ser a diferença também, tá?
que mais? Vamos ver. O que mais? Entenderemos que devemos nos comportar como seres equilibradores. Sim, quando tem uma briga familiar, nós temos que aparar as arestas. Ser como difusores que disciplinam o ar, por exemplo. Os aviões têm aquela pecinha embaixo, assim, como se fosse assim embaixo. Difusor de ar, para disciplinar o ar e ter menos turbulência, o avião conseguir deslanchar mais. Gasta menos combustível, menor tempo de viagem. É assim que nós temos que nos comportar nos nossos lares também, na nossa família também. Dizer para a pessoa, você está certo em A e errado em B, você está certo em Z e errado em X. Pronto, é isso aí, tá? Ou seja, aplicação dos nossos conhecimentos junto aos nossos próximos, que nós falamos no começo, né? Nós estamos aqui para nós nos ajudarmos uns aos outros. Essa é uma das funções da vida social. Por quê? Nós temos interrelacionamentos. Eu quero construir uma casa, vou chamar um engenheiro. O engenheiro está doente, vai procurar um médico. Ele vai, tá? Certo? O que mais? E jamais estaremos em paz com nossas consciências sem uma leitura e reflexão do nosso evangelho no nosso dia a dia. Então, nosso momento, agora é o meu momento. Eu vou sentar na minha cama, no meu sofá, lá na minha casa, pode ser o horário que for. Eu vou, sinceramente, tirar 20 minutinhos das 24 horas, certo? 24 vezes 60, agora não sei, 24, dá 8.400 minutos, se não me engano. Não, 6 vezes 4, 24, 1.440 minutos por dia, isso, 1.440 minutos por dia. Eu vou tirar só 20 para mim, por exemplo, 20 ou 10 ou 15 ou 30, não importa. Eu vou sentar na minha casa lá, sossegado, tranquilo, vou desligar a televisão, vou fazer tudo e vou fazer minhas orações. Leio um evangelho, por exemplo. Ou então, quem ainda não pratica o evangelho no lar, pode se informar como se faz, que é facinho. O importante é praticar no mesmo dia e na mesma hora. Eu vou fazer de segunda-feira às 21h30. Não tem problema. Mas segunda-feira às 21h30 começa. Porque o plano espiritual tem compromisso e eles afluem e sabem que você vai fazer o evangelho. Mas na minha casa só eu faço. Ixi, todo mundo ateu. Não tem problema. Senta só você na sua casa, faça o evangelho. Imagina que aquelas pessoas da sua família que são ateias, né? Então, sentado e acabou, e faça o evangelho. Pronto, acabou. Não vamos nos preocupar, porque Jesus falou que o plano espiritual sempre estaria nos ajudando. Para cada um de nós existe mais de um espírito sempre nos ajudando, mais de um. Temos o nosso espírito protetor, sim, esse é o que é mais ligado a nós, mas tem outros espíritos também ajudando. Na verdade, nós temos até uma equipe, tá? O que mais? Conduzir nossos irmãos à reforma interior, a exemplo da mensagem de Jesus, tá? O que mais? Vamos ver. Proporcionar sabor à vida, entender a vida de uma forma diferenciada, melhor, mais calmo, mais tranquilo. A respiração vai ser mais calma, o meu dia vai ser menos cansativo, tá? Se eu sair para trabalhar, por exemplo, já estou achando ruim de um monte de coisa, como é que vai ser meu dia? É assim que nós temos que ver, né? Temperando-a com valores morais, com o sal, para nós e para o próximo. Às vezes, uma palavra que nós podemos falar, é simplesmente algo de bom para o próximo, tá? O que mais? Uma frase, uma palavra pode mudar a vida do próximo, que foi o que aconteceu com o Chico Xavier, quando ele fez aquelas psicografias para os pais e mães que tinham perdido seus filhos, ou em acidentes, ou em drogas, assassinato, etc. e tal. Quantas vidas ele não redirecionou com aquelas psicografias dele, né? Porque ele falou, meu filho vive, tá aí, meu filho. E às vezes o Espírito fala algo que só o pai ou só a mãe sabem. Por exemplo, para ganhar confiança daquele que ainda está meio incrédulo. Eu chamava minha mãe de Luluzinha. Oi, mãe Luluzinha. Oi, tia Vivi. Pronto, por exemplo, é assim, eles fazem isso mesmo. Para as pessoas que são incrédulas. Estou aqui, mas não estou acreditando muito. Acredito, mas pelo não muito, né? Mas não muito, tá? Então é isso aí, tá? O que mais? Se nossa doutrina não tivesse caráter de promover o aperfeiçoamento do espírito, seria só insípido. Lógico. Uma doutrina que não te faz progredir, né? O que nós falamos? Que a melhor religião é aquela que te faz melhor. Se a nossa doutrina não tivesse um caráter moral, o Kardec, ele simplesmente, ele nunca inventou nada, ele só fez uma ordenação e mais nada. Estava tudo perdido por aí e tal,
E alguns conhecimentos foram acrescentados, lógico, não tem a menor dúvida, certo? Livro dos Espíritos, que não tinha, livro dos Médios, mas ele fez principalmente uma ordenação do conhecimento. Pega o livro dos Espíritos, por exemplo, é uma ordenação perfeita, lógico. Ele sofreu as inspirações do plano espiritual, mas isso porque ele tinha merecimento para isso, né? O passado dele falar sobre isso, né? Opa, desculpa, o que mais? Tá bom. Aqui, ó. Após os ensinamentos recebidos diante das nossas tarefas que Jesus nos confia, podemos conquistar nossos valores, que são atributos do Espírito. Acabei de falar. Uns não estão nada desenvolvidos, vamos desenvolvê-los. Outros estão em desenvolvimento. Nós vamos levantar deixar mais longe esse desenvolvimento ainda, tá? O que mais? Multiplicar nossos talentos em favor do próximo. É para isso que nós estamos aqui. É para o próximo, não é para nós mesmos, tá? Se não isso, nós não saberíamos aquela famosa frase: fora da caridade não há salvação, certo? Atingimos o equilíbrio, e equilíbrio é o quê? Harmonia de pensamento, de vivência, de tudo. O corpo funciona melhor, mais calmo, certo? A harmonia nos traz a tranquilidade e a felicidade possível para o planeta, tá? O que mais? Agora também. Alguém sabe aí o que quer dizer vós sois a luz do mundo? Não? Quando nós falamos assim, ó, você não sabe, fui num centro assim, era um espírito de muita luz. O que quer dizer isso? Espírito muito evoluído. Perfeito. Você já acabou com a minha exposição. Brincadeira. É isso aí mesmo, gente. Luz, que a gente falamos, é conhecimento. Que Jesus usou a lâmpada para iluminar nosso caminho. Se você na rua nós não ligamos o farol do carro à noite, certo? Nós não temos a iluminação da rua. Isso para nós, no espiritual, é o conhecimento. Perfeito, legal. Não tem nem mais o que falar quase. Olha só. Dá uma olhada. Os cientistas aí estão fazendo aí umas previsões de não sei quantos bilhões de planetas em cada sistema solar. Você imagina o tamanho do universo. Não dá para medir isso. Não tem como medir de uma ponta a outra. Não tem como medir, não. Nós só sabemos o seguinte, que o nosso planeta está na ponta do universo. Imagina que o universo é um círculo assim, ó, né? Tá tudo aqui no meio, né? Então você fala, por isso que não adianta bancar o rico, porque você fala assim, filho, você mora na periferia, pô, não é isso? Né? Porque fica com o nariz empinado, você está morando na periferia, o planeta Terra é periferia, meu, não tem jeito, não é isso? Bom, aí ó, o Mateus capítulo 14 a 16, agora nós vamos encerrar aquele trechinho. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre não se pode esconder uma cidade que nasceu e cresceu em cima de um monte, não tem como você... é impossível você escondê-la. Nem se acende uma lâmpada e você coloca debaixo do alqueire, mas o candelabro e a assembleia toda que estão na casa. O que ele quer dizer com isso? Quando você acende uma lâmpada para iluminar, acabou a luz aqui, eu pego meu celular, eu vou colocar aqui em cima, não vou colocar aqui embaixo. É isso que está escrito aqui. Então a luz é o conhecimento. O conhecimento tem que ser feito o quê? Tem que ser multiplicado, é o que está falando aqui. Se eu pegar a luz com o conhecimento, eu vou colocar aqui para iluminar vocês, ó. A porta está ali e tal, os degraus. Não vou fazer assim. É o que está falando isso, tá? O que mais? E aí daquele que escondeu o conhecimento. Nós vamos chorar muito, todos nós, eu também, lógico, né? Pelas oportunidades perdidas. Aquelas oportunidades que nós tivemos e deixamos escorrer entre os dedos como se fosse água, tá? Bom, é isso aí, vamos lá. O que ele fala quando ele fala do alqueire, o alqueire aqui, ó. O que é o alqueire? O alqueire é o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu pus, é isso, alqueire é assim, isso aqui, ó. Vamos aqui, depois eu volto lá, ó. Você tem a luz aqui, não tem? O que é isso aqui? Era uma cesta, tá de cabeça para baixo, lógico, né? Vai tampar, tá de cabeça para baixo, certo? É uma cesta padrão. Tinha balança antigamente, naquela época não tinha balança. Então eles fazem, meia cesta de milho custa tanto, a cesta inteira custa outro tanto. Mas eu quero trocar milho por banana. Aí colocava as bananas e via quantas cabia, né? E isso aqui, então, essa alqueire aqui é uma medida um cesto para medir, já que não tinha balança naquela época. Então não tinha balança, usava-se o cesto, que era referência para troca de mercadoria, tá? Venda e troca também, né? Bom, o que é alqueire? É uma antiga medida de capacidade, cesto ou bolsa de carga. Isso aqui se carregava também, sabe aonde?
Ó, no lombo, podia carregar no lombo dos animais também, tá? Então, oi? Isso, carregava um de cada lado. Utilizado sobre o dorso dos animais, certo? Eles pegavam uma corda, passavam por aqui e amarravam no animal, né? Para transporte de cargas. Era uma medida de produtos secos, especialmente de grãos, soja, milho, etc e tal, certo? Tá? O que mais? Aí, o que é a candeia? A candeia é isso aqui, ó, gente, ó. Você tem um orifício aqui para colocar o óleo, aqui é o reservatório do óleo e aqui você tem um pavio. Então, quando esse óleo umedecer esse pavio, o que vai acontecer? Você põe fósforo, põe fogo e acontece, ilumina. Então, isso aqui é a luz que vai iluminar. Então, essa candeia, então por isso que ele fala aqui, não se põe uma candeia sobre alqueire. Não se pode colocar aquele cesto aqui em cima para que não vai iluminar nada, certo? Tá? O que mais? Brilhe do mesmo modo, no mesmo trecho, 14 e 16, tá? Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quer dizer isso, ó, é um convite de Jesus. Simples assim, um convite de Jesus. Ou seja, o que quer dizer isso? Brilhe do mesmo modo a vossa luz, como a da candeia. Certo? Tá? Porque no ambiente escuro, o que aparece? A candeia. Não é isso? Se acabar a luz aqui, eu pego o meu celular, ligo a luz, vai aparecer só a luz do meu celular, certo? Tá? Então aí, porque essa iluminação representa o quê? As nossas boas obras, certo? Tá? E que para glorificar o vosso Pai, o que quer dizer isso? Para que o nosso Pai do céu fique verdadeiramente o quê? Contente conosco, de ver o nosso, porque está vendo o quê? O nosso progresso espiritual, tá? O que mais? Vamos ver. Qual a próxima? Onde é que está? Ah, está aqui, desculpa. Então, qual o significado então de luz? Luz que, ou seja, o significado científico de luz. Vamos esquecer o lado espiritual, o lado de Jesus agora. Vamos só para a ciência. É uma onda eletromagnética, especialíssima, que irradia luz, né? Primeiro lugar. Segundo, é fonte de energia. Olha só o que Jesus falou. Vós sois a luz do mundo. Fonte de energia. Por quê? Porque nós somos seres, todos os seres têm o seu lado, nós vibramos ondas eletromagnéticas. Para o bem ou para o mal, nós estamos vibrando também, ondas eletromagnéticas. Estou falando aqui, se estivesse contando uma pedra suja, também estaria vibrando ondas eletromagnéticas, só que cada uma de acordo com o seu momento, certo? São bem diferentes, lógico, né? Além de ser fonte de energia, leva a claridade à escuridão. Conhecimento para quem não tem e possa ver mais e melhor, tá? O que mais? E qual que é o simbolismo? Então, luz é energia em movimento, é conhecimento que está em movimento. Segundo lugar, a luz é 245 vezes mais rápida que o som. Cientificamente comprovado, tá? O que mais? Por que Jesus fez tudo isso? Vocês a luz do mundo. Para contextualizar, conceituar o quê? A potencialidade do espírito, dos nossos espíritos. Para ver quanto nós somos incipientes e quanto ainda nós podemos o quê? Desenvolver todos esses, o nosso espírito. Somos muito incipientes ainda. O Plano Espiritual nos fala o seguinte, que em certos planetas, primeiro, se usa a eletricidade de uma forma que nenhum ser aqui no planeta vai ter inteligência e criatividade para entender como funciona lá. Nunca. Segundo lugar, em outros planetas a vida existe de uma forma como nós nunca pensamos, nunca imaginamos. Igualmente, da mesma forma, esse ser mais criativo, mais inteligente não consegue imaginar. Tá? Então, é isso, olha só o que nos espera pela frente. Por isso nós temos que nos animar. Quanto mais eu ficar batendo cabeça, mais eu vou ficar patinando aqui no planeta e tchau. E estamos aí agora no mundo de expiação em prova, passando para o mundo de regeneração. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Buscando conhecimento, trocar de ideias para aqui. Para chegar lá, ele evolui mais rápido. É uma coisa que está uma criança que vai na escola e outra que não vai. Não tem nem diferença, né? Por isso tem que ir em centro que tem conhecimento, para a gente alavancar mais. Ou seja,
A luz, sob o ponto de vista da evolução, é a referência que se irradia por todo o universo. Conhecimento que se irradia para todas as partes. Alguém vai captar a energia boa que nós estamos emitindo, tá? O que mais? A luz é foco clareador da mente em relação à razão e sentimento. Olha, razão, sentimento nos traz o quê? Equilíbrio, certo? Tá? Porque significa conhecimento, ou seja, evolução espiritual, tá bom? O que mais? Colocar a luz bem no alto, que possa iluminar, clarear, revelar o ambiente. Então, eu não vou colocar a lâmpada aqui, vou colocar a lâmpada lá em cima. Isso é para o bom conhecimento, tá? Para que tenha o maior alcance possível. Ilumine a todos e de forma igual. Por que o galo, se tivesse um galo aqui agora, onde ele cantaria? Ele cantaria aqui, aqui ou lá em cima? Ele cantaria lá em cima. Ele ia procurar, ou então pularia até aqui, ó. Por quê? Porque o galo sabe, isso é comprovado mesmo. O galo sabe que quanto mais alto ele cantar, mais longe chega a voz dele. Né? Isso é comprovado, isso é comprovado. Isso eu já vi. Tá, muito que bem. Então, é exatamente isso aí. O conhecimento chega para todo mundo. Capta quem quer. Melhora quem quer. Mas a oportunidade a pessoa teve, certo? Tá? O que mais? Quais são as interpretações? Em primeiro lugar, da luz e do sal também. Agora podemos falar dos dois, ó. Mais esclarecimento, mais orientação para nós, certo? O que nós estamos vivendo. O que mais? É um processo educativo, pessoal? Sim, lógico que é. É um processo educativo. É um apoio, como se fosse aquele povo que tem vários tentáculos. Então é também um deles também. Tá? O que mais? Para que vai fazer o quê? Nos transformarmos para melhor. Só isso, não é nada. Tá? Irradiar luz significa o quê? É um espírito de solidariedade. Nós vamos ser solidários às pessoas. O que quer dizer isso? Ser solidário? Irradiar, iluminar, amor e também o quê? Fraternidade, certo? O que mais? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, item 4. Acontece com os homens em geral. As gerações passam também pela infância, olha só, as gerações passam pela infância, pela juventude e pela madureza. Está falando as gerações. Falando de nós, as gerações, tá? Do grupo de pessoas de um país, de uma região do país, etc e tal. Cada coisa deve vir a seu tempo, por isso que Jesus falou. Por isso que muitas coisas ainda não nos foram reveladas. Nós não temos evolução espiritual e às vezes até nem inteligência para compreender aquilo. Pois a sementeira lançada fora desse tempo nada produz. Tem plantas que para eu conseguir que ela cresça, eu tenho que plantar na época certa. Não adianta, se é para melancia, a gente colhe em novembro e dezembro, certo? Janeiro. Eu tenho que plantar em setembro, outubro. Algumas agora você pode plantar qualquer época do ano, porque a ciência já avançou tanto, mas a ideia é exatamente essa aqui mesmo, ou seja, nós temos cada coisa na sua hora. Ninguém dá aquilo que não tem, como falamos no começo, né? O que mais? Nosso Evangelho segundo o Espiritismo é a luz que... olha, como o Evangelho, só o Evangelho. Tem quem mais? As 4 outras obras, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, etc e tal. E temos quem? O quê? As obras complementares, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Leon Denis, que tem o quê? Tudo isso são conhecimentos que estão à nossa disposição, tá? Ou seja, que dá significado à vida e valoriza o quê? A vida. É uma poderosa ferramenta. Você vai tirar uma peça do tanque, você precisa fazer o quê? Pegar um grifo, uma ferramenta grande, pegar uma alavanca e fazer assim. Tanta força tem que fazer, você faz. Por que você faz? Pegou aquele cabo grande? Porque a força aqui é multiplicada e solta com mais facilidade. Se porventura aquele grifo fosse cabo curtinho, você não conseguiria soltar, tá? Então o que mais, tá? O que mais? Qual é o nosso papel? Sermos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que ser isso, é isso o convite de Jesus. Que nós possamos melhorar cada vez mais e melhor. Ou seja, juntos significam o esclarecimento, a orientação, o acolhimento, o processo educativo
tudo, ou seja, só tudo, né? Só tudo, certo? Tá? Então, é isso mesmo. Isso é um dos ensinamentos de Jesus, fora o resto que está lá na Bíblia, né? E, mas nós estamos falando tanto disso, não podemos esquecer do Antigo Testamento, excelente para conhecimento também, e por que não dizer alguns dos filósofos antigos, Sócrates e Platão, nos deixaram muitos ensinamentos. Eles sabiam que, não falavam na palavra Deus, mas sabiam que tinha uma força que governava o planeta, eles falavam o mundo, não falavam o universo, não existia essa palavra universo na época, mundo. Então o mundo podia ser quem? Só o planeta Terra, mas podia ser quem? O universo, certo? Tá? O que mais? Aliás, se vocês um dia puderem achar um curso de filosofia aí num centro espírita, olha, pode fazer que vocês vão ver, vocês vão aprender coisas que vocês nem imaginam. E o quanto esse povo fez para nós antes de Jesus, tá? Mesmo não sendo considerado profeta, tá? Tá? O que mais? Assim, item 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, convite para que vejam as boas obras. E aí podemos ver o quê? No livro dos Espíritos, capítulo 3º, terceira parte, aprendizado constante das leis morais. Tá? Ali tem um belo de um cabedal de como nós temos que proceder, pensar também, por que não? Agir também, não é isso? Então devemos contagiar com nossas virtudes todos os que se aproximam de nós, porque as pessoas às vezes são orgulhosas, teimosas, mas elas percebem a diferença. Ela vai captar, mas por que aquela mulher assim falou assim, assim, assim? Fica cravado na mente. A pessoa não fala, muito obrigado do que você me falou hoje, por orgulho, ou egoísmo, não fala, mas fica gravado. Então, é o que ele falou para nós, onde não houver luz, acenda uma luz para você, para a pessoa, tá? Que mais? Espalhar a luz é solidariedade, amor e cooperação com as nossas relações humanas, tá? Espalhar e multiplicar os nossos talentos. Não importa que eles estejam em desenvolvimento. Tem gente que fala assim, deixa eu melhorar um pouquinho, aí vou lá no centro espírita. Não, você tem que ir lá agora. Porque nenhum de nós aqui que frequenta o centro espírita aqui é perfeito, pessoa perfeita. Não é pessoa perfeita, está provado isso. Nós aqui precisamos da doutrina também. Não é. A única diferença, por exemplo, entre eu e uma parte de vocês é que eu entrei na doutrina antes, só, não vai nada. Não tem diferença mais, acabou. Eu cheguei na doutrina em 1980 e pouco, vocês chegaram agora, 2013, 2023, 2010, e aí vai. A única diferença é essa, é o tempo de viver essa doutrina, não tem mais nada. Tá? Vivenciando o Evangelho de Jesus, conduzimos nossos irmãos à senda de reforma interior. Tá, já falamos também, certo? Outra coisa, não a idolatria, não idolatrar ninguém, sabe? Não idolatrar ninguém. Não cuidado com os falsos profetas, eles falam o que você gosta de ouvir, mas eles falam uma coisa e fazem outra por trás, tá? Cuidado. As superstições, não passo debaixo de escada, dia 13 eu não saio de casa, isso aí não existe. O que tá, a nossa, entre aspas, força, nossa potencialidade está toda no pensamento só, vamos esquecer o resto, certo? Tá? E mais, as nossas qualidades morais. Não há ódio, não há inveja, não há ciúme, não há vícios, tá bom? O que mais? Aí, nós podemos fazer o seguinte, né, uma pergunta, né? Como é que eu posso ser o sol da terra e a luz do mundo? Nós. Essa é a grande pergunta que Jesus faz. Isso tem que ser o quê? Um pensamento o quê? Constante nas nossas vidas. Constante, tá? E mais, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, quantos minutos temos? Mais 3 minutos, né? Certo? Sim. Você quer fazer alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ninguém? Eu só não acredito numa coisa, que eu falei tudo para vocês. Que eu expliquei tudo, não expliquei não. Hein? Ninguém quer fazer alguma pergunta? Bom, sendo assim então, eu agradeço a todos vocês, ao Gabriel que me trouxe para cá, a Luísa que me dá as oportunidades também, tá? Para todos vocês também que me recebem tão bem. E se tiver alguma coisa, estamos à disposição, tá bom? Tá? Obrigado, viu?